Climate Now, em colaboração com Copérnicos. Bem-vindos a Climate Now, o nosso programa sobre a atualidade das alterações climáticas. Daqui a pouco vamos até a Espanha para conhecer dados históricos sobre o clima que dão aos cientistas uma nova perspectiva sobre as atuais mudanças climáticas. Já a seguir, os últimos dados do Serviço das Alterações Climáticas do Copérnicos. Todos nós sentimos na pele várias ondas de calor pouco habituais ao longo de 2019. Agora temos os dados. Os cientistas concluíram que 2019 foi o ano mais quente de que há registro, com temperaturas superiores a 1,2 graus centígrados em relação à média do período de 1981-2010. A onda de calor este verão levou à quebra de recordes nacionais no oeste da Europa. 38,7 graus no Reino Unido, 42,6 graus na Alemanha e 46 graus no sul de França. Recordes de temperatura foram também atingidos no Luxemburgo, na Bélgica e na Holanda. Se olharmos para o planeta na sua globalidade, vemos que foi o segundo ano mais quente. As zonas a vermelho representam temperaturas mais quentes que a média em 2019. No Canadá, o tempo foi mais frio que o habitual. Na parte de cima do mapa, a vermelho escuro, vemos uma das tendências-chave das mudanças climáticas. O tempo foi muito mais quente no Alasca e no Ártico. O que significam estes números para a próxima década e para o nosso futuro? Foi a questão que coloquei ao professor Peter Thorne, na Universidade de Maynooth, na Irlanda. Os anos mais quentes são cada vez mais quentes e os anos mais frios estão a ficar mais quentes. Tudo está a mudar. Há pesquisas interessantes que mostram que o que era habitual no início dos anos 2000 será considerado frio em 2030 e 2050 e o que era considerado anormalmente quente será considerado normal. Não há dúvida de que pouco a pouco as temperaturas estão a aumentar. As tendências de que falamos em Climate Now baseiam-se em dados recolhidos por sofisticados instrumentos digitais, incluindo satélites. Mas também podemos ter uma visão interessante sobre o clima graças aos arquivos históricos. Em Espanha, falámos com cientistas sobre os dados climáticos mais antigos. O Observatório de Ebre, na Catalunha, em Espanha, possui um arquivo com dados sobre o estado do tempo desde o início do século XX. A Euronews falou com o diretor da instituição, fundada em 1904. Tentamos fazer com que a série de dados seja o mais completa possível. Aqui podemos ver a variação da temperatura num período crítico do final de 1937, início de 1938, na nossa zona, em plena guerra civil e com o observatório a ser bombardeado de um lado e do outro continuamente. Os dados mostram que, comparativamente, os períodos de seca são hoje mais longos, apesar de a pluviosidade ser a mesma. O número de dias consecutivos sem chuva no verão está a aumentar. Os períodos secos são cada vez mais longos. É como se o verão empurrasse a primavera e o outono e se alargasse. Os registros revelam também que em eventos extremos, como as ondas de calor, são hoje mais frequentes do que era há um século. Antes podíamos atingir extremos, mas isso não significa que o clima era igual. O meu pai costuma dizer, vês, antes também era assim. Mas, na verdade, antes acontecia uma vez a cada 25 anos. Agora é uma vez a cada 5 anos. Ao contrário do que acontecia na Europa, em muitas outras partes do mundo não há registros históricos sobre o clima. Nos países africanos, da América do Sul, do Sudeste Asiático e do Pacífico, por exemplo, nem sequer se transmite informação em tempo real. Por isso, em relação a uma grande parte do planeta, falta-nos informação para estabelecer estratégias de adaptação ao impacto das alterações climáticas que já estão a acontecer. Saiba mais sobre a forma como os arquivos nos ajudam a compreender as alterações climáticas e consulte os dados de 2019 no nosso site euronews.com/climatenow. Até breve. Climate Now, em colaboração com Copérnicos.